A partir de agora, a repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouve no Bom Dia 98. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização: CDL Santos Praia. Bom dia, começando por aqui mais uma edição do Bom Dia 98, nesta terça-feira, dia 19 de junho de 2016, seja bem-vindo. Vamos ao vivo até às 8h15 da manhã, repercutindo as principais notícias da região e do país. Hoje, na bancada, a presença dos comentaristas Nicolau Obeide, empresário e presidente da CDL Santos Praia, patrocinadora desse projeto comunicativo, e o advogado e coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Vou cumprimentar primeiramente o Nicolau Obeide. Bom dia. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Rafael, Tiago. Vamos aí para mais um dia, né? Com certeza. Mais um dia de trabalho aqui, deixando o público bem informado, exatamente. Rafael Quaresma, lembrando que hoje teremos também o quadro Direitos do Consumidor. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, Zé, Nicolau, Tiago, aos nossos ouvintes. Esse é o dia da semana que começa mais cedo pra mim, hein, Zé, mas é o que eu fico mais animado. Muito obrigado aí pela distinção. Obrigado por contribuir conosco, inclusive com o seu quadro, que tem os canais de comunicação para você interagir conosco aqui no Bom Dia 98. Mas esse é o assunto para o Tiago Ferraz, que também já está aqui na mesa. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes do Bom Dia 98. Você participa através dos canais de comunicação. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Na produção, a Jana Novaes. Tiago, vamos em frente com as principais manchetes de hoje. Após acidentes, Santos intensificará a fiscalização em áreas do VLT. Produção flagra muitas imprudências. Justiça exige interrupção das obras da Riviera de São Lourenço. Com desemprego, planos de saúde perdem 910 mil clientes no primeiro semestre. Então, nós já tocamos nesse tema ontem, mas o desdobramento é algo que vai adiante, que é o comportamento da população e problemas que podem surgir com a travessia do VLT. Ontem, um caso anunciado, né, que aconteceu no final de semana, um caso atípico, uma pessoa deitada na linha, não é? Não deve servir de parâmetro para que você meça a segurança da travessia e o impacto da passagem do VLT, que quem já viu o VLT em ação, é um transporte extremamente silencioso, não é? Mas vai muito além disso, né? Além aquele caso que é inqualificável, não teria como uma pessoa deitada no trilho do VLT, muitas imprudências a gente verifica no dia a dia que foram constatadas inclusive pela nossa produção, Nicolau. Zé, ontem nós até comentamos sobre isso informalmente e eu expressei a minha opinião. Eu acho inadmissível, eu acho que aí nós temos que ver uma conjuntura total. Eu acho inadmissível um sujeito que tem o direito de ir e vir, né? Como um morador de rua, direito de se drogar, direito de se alcoolizar e direito de ficar deitado numa linha de um trem ou um VLT, que não deixa de ser um trem. E aí para para a linha toda, né? Porque pelo acidente ocasionado por ele, todas as pessoas que estão dentro daquela composição, né? Daquele trem ou do VLT, tem que se deslocar, pessoas que estão indo trabalhar ou voltando do seu trabalho, e pessoas que tem todo aquele transtorno, leva-se a pessoa para o Sistema Único de Saúde, para uma emergência, para socorrê-lo e etc. É um ser humano que estava ali. Sim, concordo, é um ser humano que estava ali, mas vamos fazer uma reflexão. O direito de ir e vir, eu acho que ele tem alguns limites. Então, uma pessoa que tem todos esses direitos, e inclusive de ficar alcoolizado e drogado e jogado na rua, eu acho que o Estado não pode admitir esse tipo de coisa. Então, esse acidente, ele demonstra o que vem acontecendo, junto com o que vem acontecendo com esses direitos que todo mundo tem,
de ir, vir, ficar onde quiser, se alcoolizar, se drogar, ficar jogado na rua, ficar parado na frente da casa dos outros, colocar colchões na rua e etc. Então eu acho que o Estado precisa repensar, as pessoas que defendem tantos direitos humanos precisam repensar em relação a isso. Porque o acidente não foi um acidente simplesmente como pode acontecer como qualquer outra pessoa, como aconteceu até com o menino Pauê, né? Que o trem veio num silencioso e ele teve um acidente, ele estava vindo da academia. Isto é um acidente. Para mim, no meu caso, no meu entender, isto não é um acidente. Isso aí foi provocado por ele, porque o que um morador de rua poderia estar deitado junto a um local onde passa um VLT? Porque estava drogado ou alcoolizado. Então, eu não estou querendo ser desumano em relação a isso. Eu simplesmente estou querendo questionar o que a população tem que pensar em relação a isso. Porque aquele túnel que temos ali no Itararé, ali na Manoel de Nóbrega, né, por trás, é um local que ficou muito tempo desativado e até hoje, mesmo com o VLT, que ainda não está no seu fluxo total, no seu movimento total, é um local onde várias pessoas vão lá para se drogar. As autoridades sabem muito bem disso, porque o jornal A Tribuna já fez várias e várias reportagens falando sobre isso, de pessoas lá dentro do VLT, do túnel, aliás, desculpe, se drogando, usando crack, usando álcool e dormindo naquele local. Então outros acidentes irão ocorrer. E todo o transtorno que ocasiona para toda a sociedade e para todas as pessoas que estão cumprindo o seu dever de cidadão. Então esse é o meu pensamento. Eu sei que vai ter muitas pessoas que possam estar nos ouvindo que vai ser contra o meu pensamento, mas eu penso dessa forma e eu acho que direitos, eles têm limites. O meu direito termina onde começa o seu direito. Zé, o que o Nicolau coloca, na verdade, vai de encontro a mais um direito dessa vítima, não é? Que é ou não sei nem se seria vítima também, mas é o de dar cabo da própria vida, quer dizer, ele pode ir, vir, ficar, permanecer e também querer se matar, não é? A pessoa que deita no trilho do trem não deve esperar alguma coisa muito diferente. Devia ter discernimento do que ele estava fazendo. Quando a gente fala de responsabilidade civil, Nicolau, e aí até falando da área relacionada à indenização, não é? Uma das excludentes é aquela relacionada ao dano causado pela própria vítima, não é? Quer dizer, quando a vítima dá causa a toda aquela situação, é óbvio que ela não pode experimentar uma consequência proveitosa disso, ao contrário, não é? Se ela mesma proporciona isso, então eu tô indo com meu carro para São Paulo, por exemplo, trafegando regularmente no limite de velocidade compatível com a rodovia e um andarilho lá no canteiro central da estrada, enfim, resolve cruzar sem passarela, sem nada, ou a rodovia, ou se joga na frente do meu carro, quer dizer, eu serei penalizado por uma conduta que é absolutamente incompatível com aquele momento, com aquela situação, com aquele cenário, não é? Me parece essa a situação. De fato, como disse o Zé, eu também comungo desse ideal, né? Quer dizer, esse fato em si não deve servir de parâmetro, porque ali me parece que toda a consequência veio justamente dessa conduta aí maluca desse morador de rua. Agora, fica o alerta porque outras situações, você exemplificou aqui a questão do Pauê, enfim, outras situações que podem realmente caracterizar um acidente, no futuro próximo eventualmente, podem vir a ocorrer, não é? Se a gente fizer um paralelo com o que era a linha do trem antes, nós tínhamos ali uma parte murada da onde passava a linha férrea, um acesso mais limitado. Hoje, seguindo até padrão europeu, você conhece Portugal, Espanha, enfim, e lá você tem o VLT fazendo parte do cenário, né? Das cidades, enfim, você tem o VLT convivendo normalmente com pedestre, ciclista, motorista, carro, caminhão. Então aqui essa liberdade, toda essa inserção do VLT precisa, por outro lado, também de uma conscientização da população, claro, não só desse episódio, né, que sirva aí de alerta. Me parece realmente que não há
uma consequência direta, assim, uma relação específica, mas outras situações, dada a forma como está inserido o VLT na cidade, nesse modal, pode eventualmente facilitar ou permitir aí um acidente mais grave, um acidente, inclusive, com vítima fatal. A CT destacou que o VLT é sinalizado e seus cruzamentos devidamente semaforizados. A BR Mobilidade, palavra difícil para de manhã cedo, né? Semaforizados. A BR Mobilidade, empresa responsável pela administração do veículo leve sob trilhos, o VLT, disse que a causa do acidente está sendo apurada, que todos os procedimentos internos já estão sendo realizados. Mas há que se registrar a falta de educação no trânsito, que também inclui pedestre. Nós conversamos frequentemente, Nicolau, daquela proteção, é uma questão de comportamento que vai se refletir, está se refletindo no VLT também, pessoas andando de bicicleta, caminhando sobre o trilho, e olha, o VLT é silencioso, gente, silencioso mesmo, trepidação muito baixa. Então, que as pessoas se atentem a isso. Por exemplo, nós vemos na rua frequentemente que é a raiz do mesmo comportamento. Pessoas que não atravessam na faixa de segurança, pessoas que colocam os carrinhos de bebê também no leito carroçável, até na contramão, às vezes, para evitar a trepidação da calçada. Aí acabam passando em cima dos jardins. Lembra que foi feita aquela proteção do canteiro central ali na costa? Não, e as pessoas atravessavam pelo canteiro, atravessam na ciclovia. Então é uma questão de educação, basicamente. Não, eu acho que você tem razão em tudo isso que você está falando, até o Rafael Quaresma também tem, mas eu estava me atentando somente a esse fato, viu, Rafael? Eu acho que nós não podemos usar isso como exemplo, esse fato como exemplo. Com certeza. Porque é um sujeito perdido aí na vida e não deixa de ser um ser humano, mas não foi um acidente. Eu acho que foi provocado e ele não quis dar cabo da própria vida. Ele simplesmente não tem discernimento, abandonado, jogado na rua. Eu quis colocar, não o acidente em si, eu quis colocar a situação dos moradores de rua em si, que estão proliferando em todo o país, em todos os lugares, com este conceito de direito de ir e vir. Eu falei esses dias aqui com o Flávio Jordão de várias situações que acontecem, e eu queria saber, se fosse o pai de alguém, se essas pessoas deixariam eles na rua jogados, se drogando e bebendo. Então o pai ou o filho, né? Então isso não importa. Então eu acho que eu combato e eu critico o conceito em si. E esse acidente é uma consequência de todo o conceito, de todo o em volta que acontece. Você imagina você voltando do seu trabalho, você ter que descer da composição, você ter que pegar um ônibus ou pegar outro, ou sei lá, causar um transtorno todo para você, em função de um irresponsável que comete um ato desse, que não foi um acidente. Aquela área tem realmente, visível ali usuários de crack, né? Na região ali, então, como tem em vários lugares. As autoridades fingem que não vem, né? Então, esse é que é o problema. Leia, se você quer colocar que acidentes com as mesmas características têm um risco iminente de ocorrer, por causa dessas pessoas ali que estão fora do seu juízo perfeito, e pode se repetir algo no mesmo sentido. É isso que você está colocando. Eu estou colocando em outras pessoas, em geral também. E vai ocorrer. Você pode ter certeza. A Tribuna colocou esses dias uma reportagem sobre isso, e vai ocorrer. Dentro do túnel continuam várias pessoas, que é caso de polícia. Não, e só mais um aspecto, né, Zé? Você destacou a questão do silêncio em relação ao deslocamento do VLT. Um outro aspecto também para o ouvinte ficar atento é com relação ao tempo de parada, a distância para parada, né? Quer dizer, esse veículo ele não para rapidamente, né? Mesmo acionando o sistema de freio, etc., emergência, ele vai demandar ali alguns bons metros. Então, numa situação atípica, numa situação de emergência, por mais que o condutor empregue ali todos os esforços possíveis, etc., esse natural deslocamento até a parada total do veículo pode eventualmente atingir, enfim, ocasionar alguma situação mais grave. Então, é também da característica do modal, é da característica do veículo, assim como os trens, etc. Enfim, então é necessário que essa análise seja feita, e que essa informação, já que a gente falou aqui da questão de informar a população, pedestre, etc., essa informação seja considerada. Tiago, tem participação do ouvinte.
Tem a participação de Mongaguazé, o ouvinte Felipe diz assim: eu não acho esse VLT muito mal sinalizado, tanto na Glicério quanto no canal 1. Acho que terá mais acidentes, tirando essa do morador de rua. Então acredito eu que deve ter tido algum erro de digitação, viu, Zé? Pois não. Eu não acho, eu acho que ele disse que eu acho, né? Pra ele comentar com a gente assim, é o nosso ouvinte o Felipe de Mongaguá. Então creio eu que ele colocou que ele acha que esse VLT está mal sinalizado. Temos também aqui a participação do Marco do Gonzaga, que diz assim: bom dia a todos, o mais exato é o fato que essas pessoas em situação de rua precisam de ajuda especializada, ajuda responsável. Essa questão do direito de ir e vir é mais uma desculpa, indiscutível o desafio de lidar com isso, mas é obrigação do Estado e principalmente da gestão. Opinião do ouvinte Marcos do Gonzaga. Nicolau, o Marcos foi na mesma linha que você. Eu acho que a população está saturada desse tipo de conceito, que eu acho que são meia dúzia de defensores desse tipo de direito humano, direitos humanos. É uma coisa esdrúxula. Eu não vejo aonde tem cabimento esse entendimento, né, de ir e vir dessa forma, sem socorrer essa pessoa. Então quer dizer que o governo gasta um caminhão de dinheiro com a saúde pública para cuidar dessa pessoa depois de que todo o mal foi ocasionado por ele. Ele se droga, ele se embebeda, ele se alcooliza, ele cria todo o malefício que ele pode causar à vida dele, à saúde dele. Depois vem o Estado para cuidar desse tipo de coisa. Por que já não tem uma prevenção? Mas só se ele quiser se tratar. Eu acho que isso é uma condição que eu não concordo. E eu gostaria de saber quem são as pessoas que defendem esse direito, porque elas não aparecem, viu, Rafael? Essas pessoas não aparecem. Todas as pessoas que eu converso, as quais eu converso, elas pensam da forma como eu penso. Então eu gostaria de encontrar com essas pessoas que criaram esse tipo de conceito e lei, né? Porque isso é lei. Direito de ir e vir é lei, está na Constituição, mas não da forma interpretativa que tem acontecido. Não, a gente até falou aqui, né? Tá na Constituição, uma garantia fundamental, tá lá no artigo 5º. Agora, a questão é a seguinte, a gente repercutiu isso aqui também, nenhum direito, você falou isso no início, nenhum direito é absoluto, né? Quer dizer, então todos os direitos, eles obviamente implicam em deveres e, portanto, em limitações. Eu não posso, por conta de reivindicar um direito, imaginar que aquele direito é absoluto para mim. Então, todos os direitos trazem consigo também uma obrigação, um dever, e é assim que funciona para a harmonia de todo o sistema, né? Para harmonizar as relações jurídicas de um modo geral. Por isso, a gente não pode levar a ferro e fogo essa ideia do direito de ir e vir, né? Se fosse assim, então eu exigiria da Ecovias, por exemplo, já que faz tempo que a gente não fala da Ecovias, eu exigiria da Ecovias domingo descer pela Imigrantes, que eu venho do interior às vezes e sou obrigado a descer pela Anchieta. Claro, porque na análise do sistema que eles têm, o fluxo de carros em direção ao Planalto é infinitamente maior. Então a otimização do sistema faz com que eles disponibilizem as pistas da Imigrantes Norte e Sul para subida. Mas o meu direito de ir e vir está garantido, desço pela Anchieta. Então as questões são tratadas e devem ser relativizadas. Isso é importante. 7:06, você está ouvindo o Bom Dia 98 aqui na 98 FM, uma realização da CDL Santos Praia. Vamos ao vivo até às 8:15 da manhã na bancada dos comentaristas Nicolau Obeide e Rafael Quaresma. É hora de falar da Blanche Moda em Branco, às 7:06. Para você que trabalha em saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, enfermagem e muito mais, que gosta de branco, tem tudo à sua disposição com qualidade, variedade de preço, com peças bonitas de ótimo gosto para você. Lá na Blanche Moda em Branco é muita oferta. Calça do tamanho 36 ao tamanho 52, feminino e masculino. Vários modelos femininos como flare, skinny, tradicional, hot pant, jalecos de vários modelos, em gabardine, Oxford e microfibra. Só tecidos novos, tem que ser assim, né? Não tem como uma roupa de um profissional de saúde causar alergia no paciente. Não combina, né? Sapatos que tem normas técnicas, que são bonitos também, confortáveis. Tem que olhar tudo isso com tudo que a Blanche pode te oferecer. A Blanche Moda em Branco fica no Supercentro Boqueirão, ou seja, Oswaldo Cruz 319, lojas 93 e 94. Blanche Moda em Branco conosco também diariamente aqui no Bom Dia 98. E a Justiça intervém na Riviera de São Lourenço, meu caro Tiago. Existe aí um pedido
de interrupção das obras. Exatamente, Zé, e a Justiça Federal concedeu uma liminar emergencial para a paralisação das obras em Riviera de São Lourenço, em Bertioga. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal em Santos, que concluiu que as obras estavam prejudicando o bioma da Mata Atlântica. A interrupção deve ser feita imediatamente sob pena de multa diária de R$500 mil. O procurador questionou a validade das licenças e autorizações concedidas pela CETESB ao empreendimento. Ele acredita que as autorizações estão sendo feitas em base com a legislação antiga, não respeitando a lei mais recente, que consolida a proteção desta área. Além disso, foi apurado que as partes mais interiores do terreno foram importantes corredores ecológicos de proteção à fauna e também à flora do Parque Estadual da Serra do Mar e do Parque Estadual Restinga de Bertioga, protegidos pela Constituição, ou seja, de interesse federal. Bom, o que está em pauta aí é algo que é muito comum hoje na sociedade contemporânea, que é a questão de desenvolvimento sustentável, né? E o MP, ele viu aí problemas na licença ambiental e que ali é uma área realmente sensível de proteção. Peraí, vamos parar para pensar, vamos raciocinar. Pois não. Sujeito pede autorização da CETESB, inicia uma obra, tem investimento econômico. Aí vem o juiz, meio ambiente, um promotor do meio ambiente, não sei o nome dele, sei quem é o promotor. Doutor Marrocos. E simplesmente ele age da forma que ele dá uma liminar pro embargo, alguém deve ter provocado, né? Ou provavelmente o Ministério Público. Tinha inquérito civil instaurado já há algum tempo, o Ministério Público Federal, ele é procurador da República. Então, Luiz Eduardo Marrocos de Araújo. Agora, alguém provocou, né? Porque ele só age se ele for provocado e acontece esse tipo de interrupção da obra. Você acha que isso é justo? Veja bem, eu acho que todos esses detalhes e todos esses senão, né, deveriam ser discutidos anteriormente. Como é que a CETESB, que é o órgão licenciado para autorizar ou não autorizar, deu a licença para a execução da obra? Se o sujeito tivesse começado uma obra, executado essa obra sem autorização da CETESB, eu não questionaria nada. Mas houve um investimento econômico, não é pequeno investimento. Deve ter havido vários compradores desse investimento econômico, pessoas que também investiram suas economias e agora sim deparam com esse imbróglio, judicialização, né, do executivo, porque é o que a gente tem acontecido no país. Então nós temos que fazer o seguinte: vamos nomear lá um dos ministros ou os ministros do STF como os presidentes da República ou um parlamento, né? E acabou, e o país não precisa mais de deputados, não precisa mais de senador, não precisa mais de executivo, não precisa mais de ninguém, porque qualquer juiz ele decide o destino do país de qualquer forma. Ele não está protegendo. Não adianta alguém que esteja me ouvindo e fale assim, não, ele está protegendo a Mata Atlântica. Isso é muito fácil, falar em nome da proteção dessa forma. Não, foi feito uma consulta e um pedido de licenciamento pela CETESB. CETESB deu licenciamento e iniciou-se então a obra. Agora, porque a legislação mudou, porque a lei mudou, ele simplesmente vai lá e embarga a obra? Desculpe, eu sou contrário a esse tipo de pensamento, porque senão nesse país não vai se fazer mais nada. Não se faz mais nada. Ele poderia fazer um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta. Eu não sou advogado, mas algumas coisas eu entendo e eu acredito que o Rafael saiba até melhor do que eu em relação a isso. Mas faça um ajustamento, faça uma remodelação, fala, olha, isso aqui não está tão bom quanto deveria ser, vamos fazer um ajustamento aqui e pronto. Não, simplesmente dá liminar, embarga a obra, acabou, prejuízo que se dane de cada um. Desculpe, se nós formos por esse caminho no país, esse país vai virar já é, né? E vai piorar mais ainda. Nicolau, eu concordo e discordo de você, ó. Veja o seguinte, eu concordo no aspecto da judicialização. Acho que quanto mais judicializar, pior fica a coisa realmente, não é? A justiça tinha que ser o último recurso, o último caminho, e aqui a gente inverte a ordem natural das coisas. Quer dizer, qualquer desarranjo, qualquer ponto aí que não haja uma convergência, pronto, a gente joga pra justiça resolver. Há uma sobrecarga, há uma série de outros
problemas que acabam fazendo com que a justiça não cuide verdadeiramente daquilo que deveria ser, digamos assim, o carro-chefe lá no Poder Judiciário. Não me refiro especificamente a esse caso da Riviera, até porque também não tenho maiores detalhes acerca da situação, da investigação, tampouco da ação judicial em si. Mas aí tem um fato que me chama a atenção e talvez nesse ponto é que eu discorde de você, que é o seguinte: a ação foi proposta no sábado, num plantão judiciário da Justiça Federal. A situação não, a mim me parece, não é? E aí, acompanhando o que a imprensa repercutiu, a mim me parece que a situação não é emergencial a ponto de você precisar acionar o plantão judiciário da Justiça Federal. Essa situação poderia ser normalmente, até porque se trata de inquérito civil instaurado há algum bom tempo, com diligências. Então, se é uma coisa emergencial, que precisa ser resolvida para ontem, ok, né? Você tem, sei lá, o navio que tá para partir do porto, tem que arrestar o navio, tem que parar, tem que fazer acontecer. Beleza, a gente entende perfeitamente. Agora, uma situação dessa, por mais válido que seja o argumento, e aí tecnicamente eu realmente me abstenho de discutir, não é? Não tenho aqui propriedade para falar em relação à legislação ambiental específica, se vale apenas o aval da CETESB, se outros órgãos seriam necessários, porque essa competência ambiental, ela obviamente é concorrente. Você tem União, Estado e município colocando a mão nesse ponto, né? Então, você tem órgãos federais também, talvez o IBAMA aí tenha que dar o ok, não sei como é que tá aquela questão do estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA, enfim. Mas o que me chamou a atenção de tudo que eu vi a respeito, e aí volto a dizer, acompanhando pela mídia, é o fato disso ter sido provocado através de plantão judiciário no sábado, né? Quer dizer, com concessão de liminar que traz efeitos imediatos e às vezes nefastos e que obviamente implica numa mudança de rumo, às vezes 180 graus. Você não está discordando de mim, você está concordando comigo. Então ok, porque a urgência não se fez, não veja, se faz necessário. Talvez para o prejuízo econômico causado, provavelmente. Porque com a liminar e a paralisação imediata sob pena de multa de R$500 mil, não é, que é um valor considerável para todos, inclusive lá mesmo para o empreendedor, enfim, se não me engano é a Só Bloco lá que faz isso, a Riviera de São Lourenço, né? Mas veja, você precisa cumprir a ordem judicial, claro, provavelmente os advogados da empresa estão seguindo aí o caminho recursal, né? Quer dizer, deve ter já agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal, etc. Mas o que me chamou a atenção foi isso, quer dizer, era uma ação que poderia ser proposta normalmente, talvez o juiz de forma até mais cautelosa instaurasse o contraditório e falasse, Só Bloco, vem cá, ó como é que tá aqui a situação, é isso mesmo, não é? É mais, é menos? E aí poderia dar liminar, porque se a coisa já vem há algum tempo, uma semana a mais, penso eu, uma semana a menos, não ia mudar nada nesse cenário. Ao contrário da liminar, que determinando a paralisação da obra, ou paralisa ou paga a multa, e aí paralisando você tem também, não só a questão dos compradores, da mão de obra empregada, etc. Tudo isso vai gerar um certo transtorno para os envolvidos. 7h15, Churrascaria Tertúlia, rodízio de carnes nobres com excelência, qualidade, a palavra de ordem da Churrascaria Tertúlia, onde você vai ser muito bem recebido, garçons experientes, tem o time de garçons de carne, com aqueles cortes sempre perfeitos, do jeito que você quer, atendendo os seus pedidos, auxiliados pelos maîtres, sempre muito atenciosos, os garçons de bebidas, os aprendizes de garçons, o Fernando e toda a equipe da Churrascaria Tertúlia levam muito a sério o atendimento e a qualificação dos seus profissionais. É só você ir lá que você vai conferir. Hoje, dica para almoço ou jantar, R$54,90 é assim de segunda a sexta, e sábados, domingos e feriados e datas especiais, R$79,90. É sempre ótimo, sempre um prazer usufruir das delícias da Churrascaria Tertúlia. Bartolomeu de Guzmão 187 na Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1641, churrascariatertulia.com.br. Pertinho ali tem a travessia das balsas. Vamos ver como é que tá a situação, não só das balsas e estradas. Balsas e estradas. Tiago. Muito bem, Zé. Travessia Santos, Guarujá, 6 balsas em operação, tempo de espera de 15 minutos, ambos os sentidos.
Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados também. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação, tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos também. Agora no sistema Anchieta Imigrantes, a operação implantada é a 5x5 e o tráfego é normal. 7h17, vamos ver o que está acontecendo de principal no cenário de notícias do nosso país. Giro Nacional. VLT Olímpico aparece pichado menos de 2 meses após a inauguração. Então o pessoal de Santos foi lá pro Rio pichar o VLT, Nicolau? Era isso que eu ia falar também, viu, Zé? Porque copiaram. A gente aqui foi mais inovador e inédito nesse ponto. Fizemos antes. Picharam 2 trens Será novos. que é pichado ou será que é um design? Vai ver que é grafitado, né? Isso é arte também, viu? Já nesses tempos de... Eu não vou nem comentar isso aí porque eu vou querer ser chato mesmo. Hoje eu tô meio seja chato. Eu falar do mesmo, sabe? Isso é falta de educação, é tudo que nós falamos anteriormente, é população, é falta de leis. Nós temos bastante, mas é falta de execução das leis. O sujeito é preso por grafitar ou por pichar. Não acontece nada com ele, simplesmente aí nada. que tá a questão. Não acontece nada, ele vai, no máximo ele é detido e vai responder aí um ato ato não social, né? Que se chama. Olha, Nicolau, se colocasse o camarada pra limpar a sujeira que ele fez, já tava de bom tamanho. Não pode. Você esqueceu dos direitos humanos? Tem direitos dos manos, né? Porque eles já não são nem mais humanos, eles são dos manos. Direitos, você não pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer. Então, o direito de ir e vir, direito de não fazer nada, são direitos. Então, você tinha que, eu pegaria, daria água e sabão e falaria assim, ó. Na prestação de serviços à comunidade se encaixa isso aí. Fala, meu amigo, vai lá e limpa. Mas não pode obrigar, né? Então, infelizmente, não vou nem falar, mas já falei muito disso aí. Não, porque a questão chama muita atenção, porque estamos aí nos jogos, a VLT foi construído aí para auxiliar no transporte dos jogos. E o Rio me parece de cabeça para baixo, tem pouco tempo para consertar. Falta de comprometimento. Mas não sei o que fazem no Brasil, que eles dão um jeito, uma maquiagem, um jeitinho ali e vai. Olha, não é o ideal, mas... dos males talvez esse seja o menor, viu? Porque em razão dos últimos acontecimentos da semana passada com ato terrorista, isso e aquilo, eu acredito que a preocupação esteja voltada para outros pontos de conflito. Você viu como é que estão deixando o VLT para lá. Você viu como a população sofre? Você viu as situações dos aeroportos? Hoje, segundo dia de filas imensas dentro dos aeroportos. Hoje deu uma melhorada. Não, você veja só, você vai fazer uma viagem de 45 minutos. Você vai Congonhas, Rio de Janeiro, né? Congonhas. A ponte aérea, Rio São Paulo. Tom Jobim, né? Que seria Tom Jobim, né? Que é o antigo Galeão, né? Isso, é o Tom Jobim. Você demora mais tempo no aeroporto. Você tem que chegar 3 horas antes para fazer um voo. Aliás, é a próxima manchete do Giro Nacional, Thiago. Exatamente. Normas de segurança em voos domésticos causam longas filas em Congonhas. Já iniciou aí a discussão a respeito disso e hoje as pessoas estão chegando mais cedo, 2 horas antes. Que legal, é a recomendação, né? Da ANAC. Transporte bom, né? Mas eu penso assim, que foi feito sem nenhum aviso, né? Sem nenhum planejamento. Era isso que eu ia falar. Hoje, eu já tinha lido alguma coisa, já ouvi algo na imprensa antes de vir pra cá, que hoje a situação tá melhor. Isso. Eles já estão indo na fila orientar, estão fazendo triagem dos passageiros que tem o voo mais próximo. Não é? Então por que não fizeram ontem o que estão fazendo hoje? Não, e por que não fizeram a necessária e devida divulgação, né, Zé? Esse é o aspecto, quer dizer, o que eles fazem e continuam fazendo é a forma mais fácil de transferir o problema. Joga pro quem vai daqui pro Rio de Janeiro provavelmente vai levar um notebook, né? Pessoas que estão trabalhando. Sim. Se você levar o notebook dentro da mala, tem que tirar. Ele vai abrir, vai tirar. Então você imagina o número de passageiros. Sim, o efeito reflexo disso, né? Você vai tirando para a fila, tem que tirar. Caramba, já orienta, olha, tem que deixar fora, tirem fora. Então já orienta as pessoas o procedimento, né? Tire cinto. Hoje a gente já tira cinto, sapato, daqui a pouco tira calça, tira corrente, relógio.
tira-se tudo, Tinha né? aqui até aquele quadro de humor, né? Para, lembra? Né? Que apitava, vinha uma mulher assim, né? Imponente. Eu gostei do imponente. Isso é legal. Eram outros atributos. Mas... Cheia de virtudes, né? Cheia de virtudes. É verdade. Mulher virtuosa. Mas olha, Zé. Não, só falando. Para o trânsito. Não, mas só falando sério nesse ponto é o seguinte, que fique bem claro, ninguém é contra a adoção desses procedimentos, que é claro, em última análise, isso vem em favor, em proveito dos próprios usuários, aí dos próprios consumidores, enfim, dos passageiros, ok. O problema é a falta de adequação, a falta de cronograma, a falta de informação, quer dizer, parece... Talvez até de treinamento das equipes. Com certeza, porque se você não avisa o destinatário, que é o passageiro, o consumidor, com certeza a equipe que está lá também não foi avisada, sabe pelo onde menos é que acontece, não Rafael? da forma como deveria. Sabe onde é que acontece muitos problemas? Porque viagens de pequeno tempo, né? Como daqui para o Rio, daqui para Brasília, as pessoas geralmente não levam bagagem. Sim, é só mala de mão. E as bagagens vão nas mãos. Eu já vi pessoas com mochilas exageradamente grandes, né? Tem até vídeos de brincadeira dentro do próprio aeroporto, sujeito com uma mochila maior que ele. Então, o que acontece? Com esse tipo de normas, as pessoas têm que abrir toda a mochila, e aí o tempo que se perde numa viagem de 45 minutos ou 50 minutos, o sujeito tem que chegar 2h30 antes. Então, aquela vantagem que você teria do tempo, pro Rio é 50 minutos de voo, você chega 2 horas antes. 2 horas antes. Não tem muito cabimento. Ele volta ainda se pegar a greve lá do pessoal no desembaraço lá, não é? Sim. Na alfândega vale mais a pena ir de ônibus. Porém, gente, bem-vindos ao mundo contemporâneo, né? Porque a demanda do terrorismo, acho que há que se aprimorar mesmo os protocolos de segurança. É por isso que os Jogos Olímpicos. Eu fiz a fala nesse sentido, quer dizer, ninguém é contra. Agora, é importante que haja um planejamento. O que incomoda, Zé, a mim em especial, particularmente me incomoda, não é a adoção da norma, da regra, porque ninguém é contra isso que vem em prol da segurança, mas é a falta de informação, de organização, quer dizer, parece que não houve um mínimo planejamento necessário, quer dizer, talvez isso fosse acontecer mais pra frente, e aí por conta dos atentados, vamos fazer amanhã, e começou, tá valendo. Nós vamos voltar ao tema daqui a pouquinho, que hoje o Comércio em Foco, quadro de toda terça-feira, vai ter um especialista em turismo, empresário e agente de turismo, Átila Ferreira. Vamos votar nessa questão da organização, do turismo no Brasil como um todo, uma análise conjuntural, principalmente focada nesse binômio importante, turismo, comércio, turismo, como eles podem interagir, é a nossa pauta de hoje, entre outros temas, daqui a pouquinho no Comércio em Foco. Vamos em frente com o Giro Nacional, Thiago. Investigação aponta fraude de 13,5 milhões no tratamento de mal de Parkinson. Então, havia uma máfia no Hospital das Clínicas envolvendo o neurocirurgião e um administrador, não é? Que inclusive vendiam eles incentivavam os pacientes a entrarem na justiça, uma vez ultrapassada a fila, não é? Porque tem pessoas esperando, indevidamente elas entraram na justiça e acabaram aí, inclusive, comprando marca-passos para combater o mal de Parkinson, superfaturados, 114 mil, enquanto que pelo SUS você poderia adquirir esses equipamentos por 27 mil, mais uma vergonha envolvendo a saúde sem parâmetro ético nenhum. Mais uma vez o dinheiro falando mais alto. Mais uma vez o mesmo do mesmo. Esse é o mesmo do mesmo. É o mesmo do mesmo, é corrupção em todos os setores. É mais do mesmo ou mesmo do mesmo, né? Corrupção em todos os setores, aonde não tem corrupção, tem na merenda, tem na balinha, no pirulito. Tem corrupção em tudo que é lugar. Isso aí é reflexo de um país que passou anos e anos com impunidades, e ainda acredito, mesmo com toda essa lavagem do caso da Lava Jato, mostrando que o crime não compensa, né? Esse é o ponto, né? Olha, dois aspectos só, Nicolau. Pensa o seguinte, a gente fala da corrupção, mas é questão social, etc. Bom, nesse aspecto a gente tem pessoas ali letradas, né? Quer dizer, você está falando do médico, do chefe do hospital escola, inclusive, enfim. Então, não é só uma questão de conhecimento ou falta de conhecimento, né? Pelo contrário, você vê que está relacionado diretamente à índole mesmo da pessoa. E ali tem um outro aspecto, né? Quer dizer, o Zé falou 27 mil para 114 mil. Antes era 10% ou o dobro. Agora a gente já está falando do quádruplo, meu. É uma coisa maluca. Quer dizer, de 27 não vai para 30, 50, 40. Não que isso justificasse, longe, tanto faz, vai para 30, vai para 200. Mas quer dizer, olha
a proporção que a coisa tomou. Quer dizer, um desfalque que seria talvez um pouco menor, a coisa sangra de uma maneira absurda. Esse é colarinho branco mesmo, cara. Literalmente. E um outro ponto, a gente acaba, infelizmente, né, repercutindo a manchete sobre o viés negativo, que é o da corrupção, quando na verdade a gente tem ali um grande avanço da medicina nessas... Na questão do diagnóstico, enfim, de toda essa questão envolvendo o mal de Parkinson. Então, infelizmente, a informação vem pela situação negativa e não positiva. Eles usam da premente necessidade da pessoa, né? Pega a pessoa no seu estado mais fragilizado ali. Precisa do equipamento, porque o mal de Parkinson é uma doença que leva a pessoa até a morte, né? Com uma qualidade de vida horrível. Então, vai piorando cada vez mais. É uma doença terrível mesmo. Você perde a faculdade de pegar um copo, às vezes, se alimentar. Então, se a pessoa tiver algum equipamento que possa amenizar isso, né? Sim. Que é o que acontece. Agora, veja bem, eu mesmo, em todos os setores da saúde, eu recentemente falei na rádio a respeito disso e sofri muitas críticas de médicos, mas em todos os setores da medicina, todos, eu falo aqui, afirmo, e eu quero ver qual é o médico que vai me desafiar do contrário. Todos e quaisquer ações, eles cobram diferenças. Você tem um plano de saúde, o plano de saúde ele paga um X para uma cirurgia, um parto, e todo mundo cobra uma diferença com justificativas que o plano não complementa. Então, recentemente eu tenho uma ação na justiça, que já inclusive ganhei em primeira instância. A minha mãe precisou operar a catarata, e o plano de saúde deu um valor e eu tive que complementar, mas era R$500 o plano de saúde dava o valor do cristal, eu tive que complementar mais R$2.000 para um cristal. O quádruplo lá. Eu simplesmente paguei, orientado pelo meu advogado, peguei o recibo, que eles ainda dão recibo, viu? E ainda tem a cara de pau dar recibo. E entrei na justiça. E esse dinheiro já ganhei em primeira instância e com certeza vou ganhar em segunda. E depois eu vou entrar com danos morais. Porque eu acho que se todo mundo fizesse isso, essa pouca vergonha acabaria. E o que acontece? Mas não compensa o médico operar, então saia do plano de saúde, abandone o plano de saúde, vá atender particular, que eu acho que aí é onde entra os direitos. É um direito que ele tem de atender particular e cobrar 10, 20, 30, 40 vezes mais caro. Aí o plano de saúde ele vai se coçar e vai correr atrás, porque fala, peraí, eu não tenho nenhum médico para me atender por esse valor, então ele vai ter que fazer um acerto com o médico. Só que os médicos justificam que eles atendem por aquele valor, atraem o cliente e depois querem extorquir o cliente, porque para mim isso é extorsão, não tem outro nome. E é o caso disso que você estava contando, que é o que acontece, é extorsão, não tem outro nome. Usa da necessidade da pessoa para isso. Os principais acusados são o neurocirurgião Eric Fonoff e o diretor administrativo do Hospital das Clínicas, o Valdomiro Pazin. E o mais chato nisso que você coloca nessa lama o nome de uma instituição séria, histórica como o Hospital das Clínicas. É referência, né? A justiça tem que agir e assim está fazendo. Thiago. CNI aponta que medo do desemprego é maior em 17 anos. Então, o meu desemprego tem relação direta com a economia e os comportamentos do consumidor, não é? Uma vez que você tem o medo do desemprego, você se inibe para fazer uma compra, na verdade. Isso gira um ciclo que acaba encolhendo a economia como um todo. Olha, eu tenho um pensamento diferente do desemprego, inclusive aqui o nosso convidado também deve refletir, deve pensar da mesma forma que eu acredito. Eu nem conversei com ele ainda. Vamos conversar já. Mas eu não acredito em desemprego. Eu acredito em pessoas que não querem trabalhar. Emprego formal, né? Emprego formal. Eu vejo assim, existe crise? Existe na indústria, na construção civil. Estamos sofrendo aí um ajustamento, um abalo. Mas em alguns outros setores, eu acredito até que no turismo ele sofreu um pouco em relação ao aumento do dólar, mas acredito que com esse novo assentamento do dólar já deva estar normalizando, que aqui o nosso convidado vai se pronunciar daqui a pouco. Então, eu não acredito em desemprego e eu acredito que pessoas que não querem trabalhar. Eu percebo isso porque eu vejo, nós temos mais de 1.300 associados dentro da CDL. E o que buscam dentro da CDL geralmente são
Currículo, pessoas que queiram trabalhar. Agora é óbvio, eu trabalho 12, 14 horas por dia. Por que pessoas querem trabalhar 4 horas, outros só, não trabalho sábado, eu não trabalho domingo, trabalha sábado, já faz aquela cara feia pra você. Então, eu não entendo isso. Então, a pessoa, ela quer uma mordomia. Você trabalha sábado? Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu trabalho de madrugada. Aqui todo mundo trabalha sábado. Ô, Nicolau, você não entendeu, a pessoa não quer trabalho, a pessoa quer emprego, meu, e preferencialmente salário, é isso, entendeu? São coisas diferentes. Trabalho é uma coisa, emprego é outra. Então, quer um emprego. Agora, a redução das compras, há 12 milhões de desempregados que as pesquisas constantemente falam, né? 12 milhões de desempregados no país, mas isso por si só tem a turma do neném aí no meio. Você sabia que nessa pesquisa está embutido pessoas que não estão trabalhando e não querem trabalhar? Se bem que nós também tivemos notícias de muitos cortes na indústria automobilística. Não, isso é verdade. Indústria automobilística, é um trabalho altamente especializado, claro, pode buscar outras colocações, mas é natural que a pessoa busque uma recolocação dentro da habilidade profissional que ela tem, da qualificação profissional que ela tem. Agora, nós temos desempregados, viu, Rafael? Bastante desempregados e pessoas que querem trabalhar, mas não arrumam emprego, também eu esqueci de falar, existe, mas são os que não têm qualificação. Então essas pessoas elas precisam buscar qualificação para poder conseguir trabalhar. Você tem um hiato aí, né? Quer dizer, você tem uma grande quantidade de pessoas sem qualificação que não ascendem a vagas de melhor colocação. E por outro lado, você tem uma escassez de mão de obra especializada ou qualificada, justamente às vezes para essas vagas chaves, não é? Agora, a mim me parece que o receio, Zé, vem pelo próprio número de desempregados, né? Quer dizer, essa situação por si só, ela já traz como eu vou dizer, já freia todo o movimento ali da família, do pai de família, em relação a repensar gastos, assumir novos compromissos financeiros. Camarada pensa, bom, como é que eu vou fazer um financiamento ou um parcelamento em 6, 7, 8 vezes se eu não sei emprego até o final do ano? A resposta está no próximo item. De repente é um caminho, né? Para fechar o dia. A gente está comendo a pauta aqui. Exato. Não, mas que as questões estão interrelacionadas mesmo. Há um nexo causal entre elas. Boa. Economistas recomendam cautela com o uso do FGTS com o consignado. Então, aí já entra outra preocupação, né? Porque os economistas, eles recomendam que as pessoas não encarem isso como uma renda, um aumento de renda, porque depois elas vão ter que honrar esse compromisso, né? E hoje você tem permissão para usar o FGTS, as multas rescisórias, para você embasar um consignado. Essa receita de inflar o crédito, não é? Já aconteceu nos últimos anos e a consequência não foi boa. A utilização eu só não entendi. FGTS como garantia do consignado. Eu sou contra. Eu também. Eu sou contra porque esses consignados, eles são. Isso aí é golpe, olha, vamos falar em golpe, né? A Dilma fala tanto em golpe, o pessoal fala em golpe, mas isso é um golpe. Porque se você pegar hoje R$2.000 empréstimo consignado, que é um valor razoavelmente baixo, você vai pagar 12 a 13 mil reais num período de 50, 60 meses. Então, são valores assim, com juros exorbitantes, juros abusivos, que isso só gera lucratividade para o banco. Eu entendo da seguinte forma: se você tem uma garantia, o FGTS, como garantia daquele empréstimo que você fez, os juros tem que ser menos de 1%, tem que ser a mesma coisa do que os juros da poupança, ou a mesma coisa que rende o teu fundo de garantia. Qual é por que esse spread tão grande que os bancos têm, se eles têm garantia de recebimento? Eu entendo que juros tem que ser aqueles juros da taxa Selic. Nicolau, os juros ele vai compor 2 pontos, não é? Quer dizer, primeiro, o risco do negócio, não tem risco. O valor não tem risco, e o tempo. Agora, se o tempo ali também é calculado, você falou de 50, 60 meses, se você pegar um tempo menor, nem por isso os juros caem tanto, quer dizer, continua sendo de forma muito onerosa. É muito alto, isso é um golpe que é o golpe que já foi dado aos coitados aposentados, que tem suas aposentadorias comprometidas, pessoas às vezes que não têm discernimento, de 60, 70 anos de idade, que vão lá e pegam um dinheirinho por necessidade, e fora outros casos que a gente sabe de exploração de netos e etc, que faz com que a avó financie
mas isso é um outro assunto. Eu quero aqui só falar duas coisas. A primeira, tem que mudar o nome do FGTS, né? Não pode mais ser Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, porque desse jeito quando o camarada... para empréstimo. Quando o camarada sair do emprego, perdeu o emprego, ele tem tudo menos uma garantia pelo tempo de serviço. Aí já vão lá e rapam o Fundo de Garantia, já não vai no bolso Então, dele. tem que mudar, porque qual é a ideia do FGTS? Não é dar um patrimônio ao trabalhador e falar, bom, você perdeu o emprego, nas hipóteses de demissão sem justa causa, você tem um valor, você tem uma multa considerável lá, na verdade a multa é de 50%, mas 10% é do governo, 40% é do empregado, ok? Mas quer dizer, você abre a porteira, você permite justamente que o trabalhador que já não tem mais nada livre ou protegido, porque ele pode consignar cartão de crédito, ele pode consignar a folha de pagamento, agora ele pode consignar o que ele ainda nem tem, ou que pelo menos ele nem pôs a mão. Porque isso é uma condição a termo futuro, em certa, uma maluquice isso, né? Quer dizer, o meu fundo de garantia lá, se, quando, não, para. E outra, você acaba mais uma vez, e aí talvez, vamos ver se a gente vai divergir, né? Eu tô louco pra divergir do Nicolau, você viu, né, Zé? Que eu falo e falo, não, você tá concordando e tal, mas Nicolau, falando sério, eu penso o seguinte, mais uma vez você joga isso pro consumidor, ali o trabalhador, ok, mas nesse aspecto ele não deixa de ser consumidor em relação ao empréstimo, e você faz com que ele continue gastando, né? Quer dizer, a política, que aí era política pública mesmo, que a gente debate aqui, aquela questão do cartão de crédito, do preço diferenciado e tal, quer dizer, você faz todo um incremento pro camarada ter o cartão de crédito, é nisso que eu me pego. E depois você fala pra ele, agora se você usar o cartão você vai pagar um pouco mais, porque quem paga em dinheiro paga menos. Pô, então não dissemina o cartão de crédito. Você não quer aumentar o índice de endividamento, não permite consignado em fundo de garantia. A gente tem que em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, não existe cartão de crédito dividido. Pois é. As faturas, elas vencem na data sempre prevista e você tem que pagar a totalidade. Claro, porque parte da premissa que o camarada gastou aquilo que ele tem, né? Bom, 7h38, o ouvinte também opinou sobre outro item do Giro Nacional, Thiago. Exatamente, através da página do Bom Dia 98 no Facebook. A Marilene Barbosa diz assim, referente ao emprego, vocês falaram que ninguém tem coragem. Muitas pessoas com pouco ou sem nenhuma qualificação escolhendo emprego, não trabalham. Ok, obrigado, Marcos, é isso mesmo? Não, a Marilene Barbosa. Desculpa, Marilene. Tem razão, Marilene. Vamos lá agora falar da APO, Planos Odontológicos Empresariais, referência e benefícios para seus funcionários. São 200 dentistas credenciados somente na região. A APO atende várias empresas, é parceira da CDL Santos Praia, do Grupo Mendes, tem parceria com a Unimed, Santa Casa, Grupo Rodrimar, é uma assistência odontológica de qualidade para você, para sua família. A APO é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos e é somente para empresas, mas também pode atender você que tem uma pequena empresa, né? Uma microempresa com pelo menos 3 funcionários registrados em carteira. Se você quiser conhecer tudo que a APO pode te oferecer, pode entrar em contato com o departamento comercial. Ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. APO, a saúde da sua empresa começa aqui. 7h39, vamos para um intervalo comercial. Voltamos já com o Bom Dia 98 com o quadro Comércio em Foco, hoje com o empresário e agente de turismo Átila Ferreira. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Às 7h43 de volta aqui com o nosso programa, o Bom Dia 98, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, às 8h15 da manhã. Realização da CDL Santos Praia. Hoje na bancada os comentaristas Nicolau Obeide e Rafael Quaresma. Inclusive o Quaresma hoje está à sua disposição para suas dúvidas, não é? Dívidas talvez, né? E dúvidas. Que o quadro Direitos do Consumidor, você pode interagir conosco, mandar comentários, perguntas para os nossos participantes pelos nossos canais de comunicação. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Comércio em Foco.
Sexta-feira é dia de comércio em foco aqui no Bom Dia 98 e nós já anunciamos nosso convidado de hoje, o Átila Ferreira, empresário que atua na área de turismo. Bom dia, Átila, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Zé, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aí debater as questões inerentes, não é? Primeiro eu queria um breve comentário do Nicolau Obeide, porque a discussão de hoje, que tem a ver com o comércio, nós temos falado muito sobre isso, até pelo ensejo aí da vinda das equipes estrangeiras para a aclimatação em Santos. Nós já tivemos aí a Copa do Mundo e esse binômio turismo e comércio tem que se aproximar cada vez, interagir cada vez mais. Certo, Nicolau? Seja bem-vindo, Átila. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Então, esse binômio, né, como você bem disse, do turismo com o comércio, traz rendimentos, né, em todas as cidades do mundo. Eu já vi isso aí que na Espanha, né, a maior indústria, né, na Europa, na Espanha, é o turismo. É um país que vive praticamente do turismo, como toda ali a Costa Azul, né, toda aquela região, vive basicamente do turismo. E o turismo, ele é muito mais explorado aqui na região na Baixada Santista, então eu acho que temos muito que aprender ainda em relação a isso. Agora, esses turistas que vêm para cá, eles trazem para nós um passeio nos shoppings, passeio no nosso comércio, consomem nos restaurantes, se hospedam nos nossos hotéis. Isso faz com que movimente dinheiro dentro da nossa cidade. Evidentemente, no ramo de atuação do Átila, ele leva as pessoas para outros lugares. Né? Porém, é um especialista na área, a opinião dele é interessante a respeito disso. Eu queria repassar a pergunta que eu fiz a Nicolau para você, Átila. Como é que você avalia essa vinda das equipes estrangeiras para a aclimatação em Santos e consequências para o turismo e o reflexo dos Jogos Olímpicos por aqui? Bom, Zé, a situação é a seguinte: como em qualquer lugar do mundo, a maior indústria é o turismo em modo geral. Comércio, hotelaria, em restaurantes, e atendimento, prestação de serviço. Em geral, o turismo em qualquer lugar do mundo, você sendo bem atendido, você volta e você manda essa imagem, principalmente da tua cidade, que Santos é uma cidade que tem diversos atrativos, mas ela é uma cidade que precisa ser um pouco mais explorada, com mais eventos, algumas coisas que tem que ter em Santos, como eu já viajei em alguns lugares, que é importante a gente explorar a área da praia, que nem há pouco tempo atrás eu tinha os piers na ponta da praia, que nem tinha o pier do Careca em São Vicente, e isso é muito bacana. A pessoa quer ficar na beira da praia, vendo o seu navio passar, tomando uma cerveja, isso é bonito, isso é interessante de ver. Entendeu? Essa interação com o meio ambiente é o que o turista ele deseja, né? Então, existe essa barra entre você se sentir e que você vê em outros lugares, que da onde eles vêm, todos os atletas que vão estar aqui, e os familiares que querem acompanhar, eles querem interagir, e isso que a gente tinha pouco tempo atrás, acho que de uma forma política teve que tirar esses piers, essas coisas que atraem muito. E Santos é muito ligado a São Vicente. Eu acho até a área de São Vicente até mais bonita do que Santos, que precisava ser bem mais explorada essa região. E tá com esse problema aí, né? Esse tipo de notícia negativa inibe bastante. Agora, só em termos de informação para o nosso ouvinte, nós já tivemos a equipe de judô do Egito que chegou ontem. Teremos em Santos, só lá no Parque Aquático Tony Santa, seleções da Itália de natação, triatlo e maratona aquática, Japão, maratona aquática, Eslovênia, natação e triatlo, Rússia, maratona aquática, virão ainda equipes além do Egito, Tunísia, Uzbequistão, Argélia, Catar, Índia, Emirados Árabes Unidos e Canadá, ginástica artística. Ou seja, foi feito um trabalho que atraiu esses turistas para cá, não é? E isso prova que o potencial da região é inegável, mas eu acho que tudo isso deve servir de oportunidade para que a gente possa exportar uma boa imagem da cidade de Santos. Eu creio que esse é o momento. Eu concordo contigo também, porque Santos é uma cidade acolhedora, né? Hoje agora estou com uma estrutura de hotelaria que não existia tempo atrás, então tá se vendendo melhor Santos, então as pessoas estão vindo com muito mais prazer para cá, e esses atletas, essas pessoas que vão chegar a Santos vão ser bem atendidas, porque o brasileiro tem essa mania de acolher bem o estrangeiro.
E isso, quando voltar para a cidade dele, ele vai falar, pô, tem uma cidade perto de São Paulo que você pode se hospedar, que é maravilhoso, que tem praia, que tem uma estrutura bacana de se ficar e vai ser prazeroso. E se vende após isso. Vem atletas, vem dirigentes, vem jornalistas internacionais. Eu entendo que aqui em Santos tem vários equipamentos, principalmente voltados ao esporte, né? Qual é o atleta que não quer vir a Santos? Tá aí a resposta. Conhecer Vila Belmiro, saber que é a cidade do Pelé, que queira ou não queira, o atleta do século, os triatlos. O atleta do século mas é conhecimento também, né? Além dos campeonatos, eles querem conhecer os locais. E temos vários equipamentos bons aqui em Santos. Eu concordo com você quando você diz em relação a melhor explorar esses equipamentos. É que eu acho que já melhorou bastante. Nos anos 60 e 70, Santos tinha uma cultura contra o turista. Porque nós tínhamos aí um polo industrial muito forte em Cubatão e nós não dependíamos nada de turista, muito pelo contrário, nós queríamos espantar os turistas daqui para deixar a cidade sossegada. Ainda existe um pouco desse da turma do não, né? Aqui em Santos, não pode isso, não pode aquilo, coisas que nós vemos em outras cidades. Como você falou dos piers que foram demolidos na ponta da praia, em função de ações do Ministério Público, como aquele do Careca lá em São Vicente, também ações do Ministério Público, que eu fui contra isso. Eu acho que deveria não particularizar, não tornar particular como foi o caso de São Vicente, que ali tinha maracutaia por ali, mas deveria deixar aquilo ao bem da prefeitura, né? Exploração para o turismo. É o custo-benefício, né? Acho que ali não haveria necessidade. Se bem que ali, aquele canal sempre tem a questão sensível ali das reflexos, a questão ambiental. Você vê em qualquer cidade do mundo, à beira-mar, mesas, cadeiras, pessoas explorando. E também, no caso, nós temos aí esses quiosques. Lá em Dubai, aqui não teria aquele hotel, né? Não, mas é o que eu falo, tudo isso gera emprego. Isso é tão o turismo é o maior gerador, de empregos do mundo. Se você quer emprego na cidade, tem esses armazéns todos parados aqui e você vê isso abandonado. Passa essa área para uma empresa privada para explorar. Nós deveríamos existe um projeto aqui de uma pessoa que eu não posso falar o nome aqui em função do momento eleitoral. E que é um projeto fantástico, um projeto de um pier, né? Isso, exatamente. É um pier na ponta da praia, marinas, estilo Miami. Para quem conhece Miami, você passa na avenida ao lado, você tá vendo iates, do Bayside, por ali. Iates e barcos maravilhosos parados. Isso, inclusive, atrai esse tipo de pessoa com poderio econômico e também atrai para dentro da cidade pessoas que querem ver esse tipo de embarcações ou querem passear ou explorar. Eu vejo que a nossa Secretaria de Turismo ela é muito aquém daquilo que deveríamos ter. Isso envolve uma área mais política para poder esse tipo de liberação na Câmara, alguma coisa assim, porque empresas privadas com poder aquisitivo têm interesse em fazer isso, porque isso gera. Você quer ver uma coisa, Átila? Santos, a CDL foi uma das adeptas de uma campanha que nós lideramos com várias associações na época do não emissário submarino de fazer o Museu Pelé ali. Nós lideramos, brigamos, já tinha licenciamento da CETESB. O prefeito, então, Beto Mansur, começou a fazer a obra, chegou a gastar 800 mil reais, gastou 800 mil reais na época, numa obra que estava estimada em 5 milhões, verba do DAD, e uma ação no Ministério Público embargou a obra. E hoje o Museu Pelé aconteceu no local que não tem a mínima condição. Hoje pegaram o abacaxi e deram o abacaxi para a prefeitura. Então hoje a prefeitura administra o abacaxi. Por quê? Porque está lá na cidade, na rua São Leopoldo, né? Ali num local totalmente fora, na contramão do turista. Não adianta querer o entorno daquele local, é muito ruim. Mas eu não entendo. Temos a igreja do Valongo ali, turisticamente, mais ou menos. Tem ali a estação, que se aquela estação realmente funcionasse como existe um projeto. Tem o Museu do Trem, né? Mas tem alguns atrativos que precisam ser mais. Mas tem muito mais potencial. Claro. O Pelé. Mas ali você imagina um equipamento desse na praia ali no emissário submarino. É o que eu falo. Ô Nicolau, o Átila deve saber também, eu tive ano passado em Recife, lá tem aquela parte do Recife antigo, não é? Melhorou muito, isso já era abandonado. Era abandonado, então, eles fizeram ali o que a gente ainda não conseguiu fazer aqui, não é? Em relação aos armazéns, etc.
que é uma réplica, sei lá, de Porto Madeiro, em Buenos Aires. No Maranhão tem isso. No Maranhão, tem no Maranhão, não conheço, mas o de Recife, ali você tem bares, lanchonetes, discoteca, artesanato, restaurante. E o gozado que é dividido, de Recife tem um lado do pessoal mais jovem, restaurante, e tem outro lado que é para pessoal mais... Eu quando eu tive lá, o pessoal era do Procon de lá, até foi a convite deles, eles me levaram e falaram assim, não, isso aqui era tudo abandonado, e aí na época ainda era o Eduardo Campos, né, o governador, ele deu uma alavancada naquilo lá, que foi bobeira nos últimos anos, que virou Recife. Fantástico. Ô Atila, agora vamos falar do mercado. Evidentemente a crise impactou o segmento, principalmente com a alta do dólar. Houve, de fato, um aumento na procura dos pacotes nacionais. Como é que as operadoras estão lidando com isso para que não haja uma baixa na aquisição de pacotes turísticos? Não é assim, Zé. A situação agora começou a melhorar. Desde maio começou a dar uma crescidinha, junho, julho, agora começou o problema para mim, eu acredito que é o medo. O medo que as pessoas têm de comprar algo supérfluo, porque não sabe o dia seguinte se vai ser mandado embora, alguma coisa. O turismo é vício. A pessoa começa a viajar e suas férias ela não vende mais. Alguns anos, uns 15 anos atrás, as pessoas vendiam suas férias. Hoje ela quer viajar, entendeu? Então, acontece os pacotes nacionais ainda no Brasil. Você vai fazer uma comparação, a pessoa ainda começa a ter a viagem para fora. Quando ela começou a viajar, largar as suas viagens nacionais para procurar as viagens internacionais, aquilo virou um vício para ela e ela continuou a fazer viagens para fora. Porém, o dólar subiu. E aquela vontade de viajar para fora, ele teve que segurar. Mas aqui ele já não viaja mais, porque a questão de segurança e o custo-benefício do dinheiro dele, ele fala um pouco mais, eu vou para fora. No primeiro semestre, você tinha passagens aéreas para Miami, Orlando por $250. Agora Los Angeles, $250. Agora você vê a relação do comércio, aí é onde eu queria chegar nesse ponto, a relação do comércio com o turismo. Você veja só, por que as pessoas querem ir para Orlando, querem ir para Miami, ou querem ir para... Chegam lá, as pessoas têm os parques, né? Vamos tirar a parte turística, vamos esquecer a parte turística, mas tem o lado das compras. Então, os preços dos equipamentos eletrônicos, né? Que é o que todo mundo quer comprar, telefones, celulares, etc., notebook, são infimamente menores do que aqui. Então, todas as pessoas que vão para fora, geralmente também tem essa tendência de compras de roupa, de sapatos, de todos e quaisquer objetos do comércio dentro do turismo. Então você vê a íntima ligação que tem o turismo com o comércio. E aqui a pessoa vai viajar, infelizmente ela é explorada em restaurantes, explorada nas compras, percebe que é turista, aumenta os preços. Eu lamento falar isso como presidente de uma entidade logística que defende o interesse dos lojistas, mas eu sou obrigado a falar. É isso que acontece. Um restaurante aqui hoje chega numa época de temporada, ele, em vez de criar uma promoção para melhorar o preço, para atrair o turista, não, ele aumenta o preço. Eu não consigo entender esse tipo de raciocínio, esse tipo de turismo, que na minha forma de pensar não é uma maneira de trazer o turista. Santos é uma cidade também bem cara, né? A hotelaria é cara no Brasil. A hotelaria é cara. Se você fizer qualquer comparação em dólar, convertendo em dólar, não dá. O Brasil é caro em qualquer condição. Então, quando o cara pensa assim, vou gastar uns R$4.000 uma viagem pro Nordeste, um hotel bacana, ele divide isso em dólar e ele vai ver que ele pode fazer uma viagem para fora, que ele vai resgatar uma história, uma cultura, uma gastronomia, ele vai chegar, vai tirar foto, vai falar pros filhos, não tá valendo a pena eu viajar no Brasil. Agora o dólar agora tá com viés de queda, não é? A tendência é essa mesmo? O que vocês têm de informação? Eu tenho acompanhado e eu tô achando que eu também. Que vai chegar aí uns 3,20 por aí, vai se manter nisso daí. Isso é bom para todos os lados, hein? Quaresma. Não, era só no que disse o Átila, eu tenho vários amigos que fazem essa leitura realmente. Quer dizer, uma semana do resort no Nordeste, quer dizer, ele, a mulher e o filho pequeno, mais um pouquinho ele vai pra Europa, por exemplo, tem promoções, tem uma condição mais atraente, ele pega e muda o destino, quer dizer, vai, né? Então, essa questão também agora, ou do dólar, enfim, faz com que o consumidor repense toda essa análise. Estados Unidos, hotelaria, o preço é ridículo, né? Ridículo. As pessoas falam em Las Vegas, glamour, né? Las Vegas é uma cidade maravilhosa. O preço de hotel em Las Vegas é ridículo. E o hotel, né? O hotel é... sem
comparação. Não tem, né? E os preços ridículos. E Las Vegas tem todas as faixas, né? Tem o mais econômico, o mais luxuoso. Atila, muito obrigado pela sua participação aqui. A todos aqui. Eu sei que você tem ouvido acompanhado o programa, obrigado pela audiência. E para tirar mais dúvidas desse segmento aí, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Pode entrar em contato pelo Facebook, Doce Ilha Turismo, pelo nosso site, docilhaturismo.com.br, e o telefone da agência, 3236-1728. Ok, Atila Ferreira, empresário, agente de turismo conosco no Comércio em Foco, e vamos em frente com o nosso Bom Dia 98, mas vamos para um intervalo comercial, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta no Bom Dia 98, ao vivo até às 8h15 da manhã, já o quadro Direitos do Consumidor. Vamos saber também que estão dizendo os nossos ouvintes pelo WhatsApp, participando conosco aqui do Bom Dia 98. Hora de falar de home care ou atenção domiciliar. A especialidade da Home Life, uma empresa que está fazendo 10 anos, agora em setembro, não é? E é considerada entre as principais empresas especializadas no serviço de atenção domiciliar da atualidade. A Home Care, ela atende em todo o estado de São Paulo, tem sedes em São Paulo, capital, em Ribeirão Preto, e aqui em Santos está disponível para você. Assistência à saúde domiciliar ou qualquer outra modalidade é sempre um momento especial. E o Home Care está cada vez mais difundido no mundo inteiro. É um serviço de excelência que você pode tornar acessível para você em vários níveis. O padrão de assistência é maravilhoso, é importante você conhecer os benefícios da atenção domiciliar, que evita que você fique muito tempo no ambiente hospitalar, hoje pouco recomendável, mas para você conhecer mais sobre a Home Life, você tem vários caminhos. Por exemplo, acessar o site homelife.com.br, ou então você pode entrar em contato pelo telefone 3202-6440, 3202-6440, Ana Costa 77 em Santos. Essa é a Home Life. Conheça o trabalho realmente é de excelência. Você vai ficar aí realmente interessado em saber os benefícios do Home Care por conta da Home Life, que é a nossa parceira, está diariamente conosco aqui no Bom Dia 98. Vamos agora dar uma olhadinha, uma conferida no que tem passado para nós, nossos ouvintes, o Thiago. Pois é, Zé, o Frank Rabelo diz assim: bom dia a todos, Cubatão sem coleta de lixo desde o último sábado, viu, Zé? Desde sábado? Desde sábado, e vamos dar crédito para nossa colega de trabalho, a Solange Freitas, repórter, né? Sim. Que ela publicou nas redes sociais o seguinte, que na madrugada jogaram lixo na porta da prefeitura de Cubatão. É um protesto, pois a cidade está sem coleta desde o último sábado. A Terracom suspendeu o serviço por falta de pagamento. Segundo a empresa, a prefeitura está devendo 14 milhões de reais. Tá aí o post da Solange Freitas, nossa colega jornalista. Um grande abraço a Solange. E minha aluna, excelente profissional. Minha aluna da Faculdade de Direito da Unimes. Opa, é isso aí. É uma excelente aluna. É uma referência também como profissional de jornalismo. Um grande abraço aí a Solange Freitas, ajudando a enriquecer com informações aqui o nosso programa. Vamos saber o que pensa o consumidor. O Cargo de Direitos está no ar. Direitos do consumidor. À disposição, Thiago, o nosso coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Exatamente, Zé. Tem perguntas para ele aqui. O Paulo Roberto do Gonzaga diz assim: frequento uma agência do Banco Santander e assinei alguns produtos por contratos longos. Exemplo, a capitalização de 4 anos. Isso faz com que eu tenha dificuldades de mudar de banco. Nessa agência, sempre há filas e a maioria das vezes ultrapassa o tempo por lei e nem sempre há no papel da senha o horário que cheguei ao banco, né? Se por acaso não me derem por falta do papel ou perder o papel, como posso processar a instituição pela demora? Bom, vamos lá, 2 observações. Como é que é o nome do ouvinte, Tiago? É o Paulo Roberto do Gonzaga. 2 observações. Primeiro, com relação aos produtos aí que ele adquiriu junto ao banco, enfim, título de capitalização, etc. Hoje nós temos a portabilidade, inclusive para financiamento imobiliário, não é? Então, não há nada que o obrigue a ficar
fidelizado ao banco por conta de produtos ou de compromissos assumidos futuramente. Ele pode perfeitamente cancelar, migrar ou, enfim, efetuar o pagamento desses valores. Não há obrigatoriedade em se manter cliente daquele banco se há um descontentamento, uma insatisfação por conta disso. E os longos períodos aí não servem de justificativa. Com relação à questão do tempo de espera na fila de banco, isso diz respeito a uma lei municipal que é fiscalizada aqui pelo nosso colega agora de bancada, o Ronaldo Santiago, que é o chefe do DEFEMP, porque o PROCON, enquanto órgão municipal de defesa do consumidor, por ser conveniado à Fundação PROCON do Estado de São Paulo, ele não tem autonomia nem legitimidade para fiscalizar cumprimento de lei municipal. O convênio só nos dá poder para fiscalizar cumprimento e, portanto, eventual violação, desrespeito à lei estadual ou lei federal. Código de Defesa do Consumidor, que é lei federal, o decreto que regulamenta o código e tantas outras leis. Lei municipal fica a cargo de algum órgão municipal que não o PROCON, nesse caso ao DEFEMP, que é órgão ligado à Secretaria de Finanças do município. É uma lei municipal e tem um decreto, a lei de 2005, se eu não me engano, a 2331 de 2005, e aí tem um decreto de março de 2006. Se não derem o papel pro Roberto, Tiago, ele precisa comparecer na ouvidoria ou enviar e-mail à ouvidoria, e o nosso ouvidor, também colega aqui do programa, né? Colega de bancada aqui do programa, o Flávio Jordão, fará com que essa verificação seja feita em loco também pelo DEFEMP, porque uma das violações ao cumprimento da lei é justamente a falta de materialização, né, ou de materialidade dessa infração, e os bancos muitas vezes fazem isso, eles não dão a senha ou não emitem o papel que acaba servindo de prova contra eles próprios. Então o canal é a ouvidoria. Tá certo, tem a participação agora, Zé, aqui da Luciana, que diz assim, gostaria de agradecer pela orientação do Rafael Quaresma. Eu comprei uma geladeira pela internet e dizia ser defrost. Achei que descongelava sozinha, já que em nenhum momento foi mencionado que eu tinha que descongelar. Liguei na loja virtual e mesmo com o produto em uso, irei devolver, claro, que reclamei no prazo de 7 dias, mas sem nenhuma dificuldade a empresa irá retirar a geladeira e me devolver o dinheiro. Ela agradece a sua orientação. Ótimo, que legal, ficamos felizes que tenha dado certo, não é? Porque esse talvez seja um dos direitos mais disseminados lá no Código de Defesa do Consumidor, do artigo 49, e a prerrogativa de desfazimento do negócio, arrependimento, reflexão no prazo de 7 dias. Quem vende pela internet, portanto quem compra pela internet, tem essa prerrogativa, tem essa possibilidade, no prazo de 7 dias pode exercer esse direito, que é imotivado, não há sequer a necessidade de justificar o motivo, o porquê do cancelamento, do desfazimento do negócio. Então fico feliz que a Luciana tenha dado certo. Baseado nisso aí da Luciana, é recorrente eu receber na loja clientes, às vezes com determinados produtos, que compraram há mais de um mês o produto não tem nenhum vício, não tem nenhum defeito, mas simplesmente falam, olha, eu não gostei muito desse produto e eu quero devolver. Eu falo, olha, a devolução eu posso até por uma questão de gentileza trocar. Não, mas eu quero o meu dinheiro de volta porque eu não gostei e eu tenho esse direito, está no Código do Consumidor. E aí isso desencadeia às vezes uma discussão, desgaste. Então eu gostaria que nós fizéssemos, aproveitarmos, né, que estamos nesse quadro aqui do PROCON e vamos esclarecer, né, esse tipo de atitude que às vezes a pessoa compra em loco, ela não tem às vezes muito, nem em loco, nem internet. Depois de um mês a pessoa tem direito à devolução. Um dos nossos desafios lá, já comentamos isso aqui, já falei algumas vezes contigo sobre isso, um dos nossos desafios é conscientizar direitos previstos no código e divulgar, né, ou pelo menos informar o consumidor de direitos que ele imagina possuir quando na verdade não tem. Nesse caso é típica essa situação, não é? Porque você só tem essa prerrogativa e essa facilidade para a compra remota, compra à distância. A gente fala da internet, não é só internet, catálogo, TV, telefone, enfim, sempre que a compra não for presencial, tem a faculdade do artigo 49. Agora, o arrependimento de compra presencial não existe, salvo. Mas nem pela internet
período superior a 7 dias. O período é de 7 dias, não. Depois de 7 dias não tem arrependimento algum, porque o prazo, inclusive, é proposital, é para fechar mesmo uma semana, né? Já que conta do recebimento, ele pode ter recebido na sexta e usa no final de semana, ou recebeu na segunda, ainda tem o próximo final de semana garantido para utilização, mas o prazo é de 7 dias, mas só para compra à distância. Compra presencial, não existe essa possibilidade, justamente porque isso acarretaria um risco maior ao próprio negócio e, portanto, ao fornecedor. Seria demasiadamente oneroso ao fornecedor. O código tem como fonte de inspiração usos e costumes, e a política de troca, você bem sabe disso, a política de troca, inclusive, segue essa diretriz, segue esse parâmetro. Não é obrigação do comerciante, ele faz justamente para ganhar o cliente, fidelizar o cliente, mas é política voltada à sua liberdade e, portanto, de acordo com a sua liberalidade. Não há também essa imposição, salvo se o produto apresentar algum vício ou defeito. 8:12, eu quero só porque tem uma dúvida aqui que chegou dos meus alunos da Unip, o Ed, inclusive, o Ed Fraldinha, lá da Cidade Alta. Vai, né, cair na prova? Não, eles já passaram comigo, a maioria aqui é tudo aluno nota 10, RI. Mas o Ed, primeiro, eu quero deixar registrado, ele faz o convite para você comer lá no Bom Prato dos Morros, tá feito. Opa, aqui o convite, Ed, depois você cobra o ZR. E ele fala o seguinte, os alunos lá, e ele também parece que fizeram um cartão de crédito, e nesse cartão é possível pagamento de contas, e segundo ele, há uma cobrança, além de IOF, uma taxa específica de R$24,50, independentemente do valor da conta. Então, se eles pagam 2 contas, dá, sei lá, quase R$50 isso. Ele me pergunta se pode ou não. A princípio, não vejo aqui justificativa para a cobrança dessa taxa, e ele diz que não há informação prévia. Em não havendo informação prévia, o problema está solucionado, porque um dos pilares que sustenta o direito do consumidor é justamente a necessidade de prévia informação, e essa informação deve ser clara, precisa e ostensiva. Se não há informação, nada legitima e, portanto, justifica a cobrança. Agora, ainda que houvesse essa informação, se não há, está resolvido. Em havendo, seria necessário verificar o porquê da cobrança, porque se o cartão admite isso, inclusive nos bancos, né? Na internet a gente vê, você vai pagar a conta, tá lá, débito em conta corrente ou utilização de cartão de crédito, e aí tem informação que você vê. Isso pode gerar um custo, mas me parece que não na proporção de 24, um custo linear independentemente do valor. Então é importante essa atenção, e na dúvida eu oriento não só o Ed, que é meu aluno, como os demais, a consultarem o site do Banco Central e utilizarem primeiramente a ouvidoria do banco respectivo. Nada disso dando certo, pode vir no Procon que a gente resolve. Um abraço lá para os meus alunos então, Zé Ri. 8:14, Black Jaw Choperia, uma excelente opção para você ter a sua noitada, curtir bastante, relaxar, tomar um chopinho com aquela caneca gelada a 40 graus negativos. Hoje você tem um cardápio totalmente renovado, reformulado, com delícias, novidades e as porções tradicionais, evidentemente, na Black Jaw Choperia. Tudo muito bem servido e muito bem feito. Além disso, você tem drinks especiais, sanduíches, são também uma especialidade da Black Jaw, opções veganas e lights, e música ao vivo de quinta a domingo, muito embora hoje você já possa usufruir da Black Jaw Choperia, inclusive com estacionamento gratuito no Mendes Convention Center, horário de funcionamento das 18 às 2 horas da manhã, de terça a domingo. A Black Jaw Choperia fica na Glicério 206, Francisco Glicério 206, no Gonzaga, em Santos, e o telefone para você fazer reservas, inclusive para festas e confraternizações, é o 3228-7570. Para fechar o Bom Dia 98, vamos falar de esporte. Giro Esportivo. Hoje, desfalcados do Ricardo Martins, que está em viagem, vamos fazer o nosso Giro Esportivo, Thiago. Santos vai com força máxima contra o Gama na Copa do Brasil. O Santos joga quarta-feira contra o Gama, lá na Copa do Brasil, lá no Bezerrão, no Distrito Federal, sem o Zeca, o Thiago Maia e o Gabigol, que estão nas Olimpíadas. Gabigol parece que não volta, hein? Mas Ricardo Oliveira tá aí, né? Ricardo Oliveira também, ele sentiu um pouco nos treinamentos, né? Mas Ricardo Oliveira vai jogar. É força máxima dentro dos que estão disponíveis. Agora o Gabigol ainda tá muito remota essa possibilidade de ele ir embora. Eu acredito que ele saia. Bom, vamos ver. Tomara especulações, né? A porteira está aberta aí pra Europa, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Após quebrar tabu de 19 anos, Palmeiras dorme isolado na liderança e quer mais. Então, comentei que o Palmeiras venceu o Internacional há 19 anos que não vencia
no Beira-Rio. O Palmeiras faz um grande início de campeonato, até a metade, por exemplo, está muito consistente. O Palmeiras tá crescendo fora de casa, né? Agora o desafio é manter. Exatamente. Que é um campeonato longo, né? Não pode ser cavalo paraguaio, hein, Zé Ri, não é? Tem os meus amigos palmeirenses. Eu acredito lá, que não. Eles estão bem entusiasmados, olha, eu vou falar contentes. Eu vou falar que a vaca subiu no telhado, né? Então. Ninguém sabe como é que ela subiu, mas que ela vai cair, a gente sabe. Peraí, o Gabriel Jesus tá jogando muito, né? Não, o time tá redondinho, lá, do campeonato. Eles estão bem entrosados realmente, enfim, vamos ver se mantiver assim, vai longe. Bernardinho corta Murilo e mais 2 para Rio 2016. Então, ele contou também o Isaac e o Brandley. Engraçado que o Brandley foi titular dele, ele preteriu o Serginho, deixou o experiente e livre o Serginho no banco, para aquela partida em que o Brasil não se achou, final da Liga Mundial, 3-0 para a Sérvia. O Brasil não viu a cor da bola e o rapaz que foi titular domingo parece que não agradou, né? Foi cortado. Parece que a Sérvia sabe o ponto certo, né? De ganhar do Brasil, porque ganhou antes nas eliminatórias e ganhou na final. Ainda bem que eles não estão na Olimpíada. Exatamente. Ainda bem, né? Então, pelo menos isso, demos sorte. Foi surpreendente, acho que o desempenho do Brasil. Eu esperava um pouco mais, mas no Rio de Janeiro, às vezes é foco também, né? Tem tudo para ganhar medalha, né? Eu acho que é foco no momento e eles estão talvez focado. O jogo não encaixou, né? O esporte tem essas coisas também. Acontece, isso é um dia ruim, né? Exatamente. Nicolau Beide, muito obrigado. Até semana que vem, terça-feira. Até semana que vem. Rafael Quaresma, da mesma forma, obrigado pela disponibilidade aí no quadro Direitos do Consumidor, inclusive. Eu que agradeço, sempre um prazer participar. Deixar um abraço aqui pro Joaquim lá do Poupa Tempo e pra Gisele do Sejus que nos resolve aqui. Mais uma vez, agradecimento ao Atila Ferreira, que participou conosco do nosso quadro Comércio em Foco. E hoje teremos CDL TV, né? Exatamente. Hoje com o Paulo Viazowski, que é coordenador político e presidente do Plano Santa Casa Saúde, e com o ex-atleta olímpico, o Negrelli. Vão estar hoje conosco, já confirmaram presença, vão estar conosco hoje lá no CDL TV, 18 horas na Santa Cecília TV, ao vivo. Thiago Ferraz, muito obrigado. Jana Oliveira também. Rick Santos, hoje, mais uma vez, no banco de reservas. Amanhã estará de volta conosco. Quero agradecer muito a audiência e convidá-lo para estar conosco amanhã, 15 para as 7 da manhã. Bom dia 98 em realização da CDL Santos Praia. Uma excelente terça-feira e até amanhã. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.